Da outra vez esqueci, ó. Tá gravando. Então já pode iniciar, tá bom, Lucas? Muito obrigada. Essa era a minha primeira dúvida, se eu que tinha que gravar ou não, que apareceu uma mensagem aqui para mim. Aham. Olha, eu que agradeço. Nossa, sempre à disposição para vocês. Agradeço você, agradeço o Alberto, da Fisiocursos, o Vitor, né, a Gisele, a Luciana. Eu tenho um carinho muito especial pela Fisiocursos. Eu dei aula na Fisiocursos durante uns 10 anos e eu costumo dizer que eu mais aprendi do que ensinei lá. Tá? Uma instituição que eu tenho um carinho muito grande mesmo. Antes de mais nada, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Eu acho que vocês já estão vendo, né? Tudo bem? Estão vendo aqui? Tudo bem. Perfeito. Eu só vou esperar sair essa mensagem. Só um minutinho, tem que sair uma mensagem da minha tela para eu conseguir compartilhar aqui. Tudo bem, né? Aqui, Tema ó. extremamente relevante, né? Tema extremamente relevante, como um colega já colocou para a gente no chat. Falando em chat, a partir do momento que eu compartilho a tela com vocês, eu perco acesso ao chat, tá bom, pessoal? E ao Q&A aqui. Então, se vocês quiserem habilitar o microfone e me interromper, para a gente bater um papo, fiquem à vontade. Se não tiver como habilitar o microfone, talvez por conta da configuração, né? Escrevam no chat e eu peço para que a Vanessa pode me interromper e a gente Isso, vou deixar que eu fico aqui de olho. Eu tenho isso, acesso. minhas perguntas, tá bom? Parabéns por esse programa de educação permanente, sensacional, com certeza os próximos eu vou estar aí, mas como ouvinte. Como você mesmo disse, tema manobra de recrutamento alveolar é um tema, eu costumo dizer que recrutamento alveolar ou você ama ou você odeia, né? Eu trabalho com médicos e com fisioterapeutas que têm opinião muito... E é um tema que a gente vai perder horas aqui discutindo, porque tem argumentos contra e argumentos a favor para os dois lados. Eu tenho revisão sistemática com meta-análise, que eu tenho ensaios clínicos aleatorizados que falam que diminui a mortalidade ou não, ou que piora. E eu vou deixar essa aula o mais objetivo e prático possível. O mais objetivo e prático. Eu quero mostrar para vocês poucos papers do assunto, mas eu quero que vocês já tenham informação suficiente para aplicar o que vocês estão estudando agora comigo, já no próximo plantão de vocês, ok? Para deixar isso muito objetivo, são duas perguntas que a gente tem que responder durante essa aula. Quando e como fazer manobra de recrutamento alveolar e o cálculo da PIB? Primeiro, qual que é a primeira recomendação que eu faço para vocês? É o que eu faço todo dia, toda tarde, falo com uma certa propriedade, estou na assistência, estou falando com vocês aqui da Santa Casa, tá? Eu trabalho aqui na Santa Casa já tem quase 20 anos. Sara faz parte da minha rotina, trabalho no Hospital Samaritano também, e a gente faz uma coisa muito importante, a gente tenta sair daquela estatística do Lung Safe, que fala que 40% dos pacientes com síndrome do desconforto não são diagnosticados. Para você fugir dessa porcentagem, você tem que fazer uma coisa, que é a busca ativa. O que é a busca ativa? Leito por leito, pelo menos uma vez por dia, tentando achar esses critérios, os critérios da definição de Berlim de 2012. Ah, Lucas, mas já saiu outra, você está atrasado. Não, pera, calma, saiu o quê? Uma extensão das definições de Berlim, que também está dando o que falar aí, né, na internet. Muita gente contra, poucos a favor. Eu fiz até uma enquete esses dias no Instagram, se mudou alguma coisa depois de 2 semanas de publicação, né, ainda não foi publicado, mas dessa extensão. E confesso para vocês que até agora não aumentou o número de pacientes com síndrome de desconforto, como alguns especialistas têm achado que ia acontecer, né?
Busca ativa, busca o paciente com síndrome de desconforto. Será? Não é difícil achar, tem muito. Olha os critérios de Berlim como é fácil, vamos junto, ó. Paciente com aparecimento súbito dentro de uma semana. Poxa, um choque séptico de foco pulmonar, aquele raio-x que apresenta consolidação heterogênea difusa, e dentro de 7 dias da internação, isso você vai achar todo dia. Hipoxemia, relação abaixo de 300 já é considerado uma SARA leve, abaixo de 100 uma SARA grave, entre 100 e 200 uma SARA moderada. Tem aí na sua UTI, tem um paciente com pneumonia e tem aí na sua UTI um paciente com uma relação abaixo de 300, poxa, já preencheu 2 critérios. Lembrando, tem que preencher todos, tá bom? Origem do edema, coloca um asterisco aqui, porque isso daqui é muito discutido também. Ou seja, esse infiltrado não pode ser de origem hipervolêmica e muito menos disfunção de ventrículo esquerdo, onde aumenta muito a minha pressão hidrostática do capilar pulmonar e eu tenho um aumento de permeabilidade de origem pressórica. Isso é um edema pulmonar, isso é uma congestão. Não pode ser esse extravasamento de líquido de dentro do capilar para o interstício e para dentro do alvéolo tem que ser de origem inflamatória, ou seja, células de defesa vão liberar mediadores inflamatórios. Essa comunicação entre as células de defesa através de mediadores inflamatórios a gente chama de quimiotaxia. E são esses mediadores inflamatórios, interleucina, TNF-alfa, histamina, bradicinina, óxido nítrico, são esses mediadores inflamatórios que atuam no citoesqueleto celular da musculatura lisa, causando aumento de permeabilidade e extravasamento de líquido. Isso mesmo com a pressão hidrostática normal, ou seja, pressão oncótica acima da pressão hidrostática. Por que eu coloquei um asterisco aqui? Fala para mim, existe SARA congesto? Claro que existe. Então, isso tem que ser muito discutido. Muitas vezes você chega para a equipe médica e fala o seguinte: doutor, o paciente com uma relação ruim, um infiltrado bilateral difuso no raio-x, raio-x relação baixa, ou seja, secreção purulenta saindo do tubo, aí ele fala para você, mas é um paciente que está com balanço hídrico acumulado de 10.000. Poxa, mas existe os dois. Existe SARA congesto também. Tem que saber separar, sim, mas existe. Poxa, na UTI, eu vou falar hoje para vocês aqui, ó, acabei de sair de uma UTI com 20 leitos. Eu tinha 15 pacientes com balanço hídrico positivo. 15 pacientes. Então, a grande maioria está assim. Então, muitas vezes a SARA não é diagnosticada porque você acha que é uma congestão, mas aquele paciente que está com uma sepse pulmonar, com secreção purulenta saindo do tubo e uma relação baixa. Poxa, esse cara você tem que torcer o nariz, ok? Brinde do Lucas. Então, eu já coloquei aqui para vocês, tem que ter um infiltrado bilateral difuso. Brinde do Lucas, complacência baixa. Complacência é variação de volume por variação de pressão, capacidade que esse pulmão tem de armazenar um volume e gerar uma determinada pressão. Na SARA vai estar baixa, e refratário à suplementação de oxigênio, aquele paciente que você dá FI e ele não satura. Por que ele não vai saturar? Porque está totalmente contra a lei de difusão dos gases, que é a lei de Fick. A lei de Fick fala que, para haver a difusão, a barreira tem que estar bem fininha, né? Se eu tenho um alvéolo longe do capilar, o meu oxigênio não vai pular daqui para cá. E aqui eu tenho todo um preenchimento por conta do aumento de permeabilidade. Então, esse paciente, você dá FI para ele, ele não satura. Eu já deixei vários aqui na UTI hoje com FI de 80, 90 para saturar 85, 88. Tudo bem? Então, refratário ou uso de oxigênio. Tem que preencher os 4 e esse é o brinde com mais 2 avaliações. Aí, 2 semanas atrás, né, saiu as novas definições, mas guardem isso, é apenas uma extensão. Você vai continuar avaliando os critérios de Berlim. Antes era o consenso americano e europeu de 1994, depois Berlim de 2012, e agora as novas definições, né? Abrir um novo grupo para a SARA, que é SARA em pacientes extubados, ou seja, na VNI ou no CAF. Muita dúvida. Será que eu vou ter que calcular a SpO2, FiO2 para o paciente no catéter? Não, cara, não.
está muito bem descrito aqui que ou é VNI, tá? Ou cânula nasal de alto fluxo. Então, dá para diagnosticar se o paciente tiver com fluxo acima de 30 litros no CAP, e dá para deixar de coletar a gasometria, tem serviços que não têm o gasômetro, e utilizar a saturação barra FiO2 abaixo de 315, que não é difícil você encontrar, com uma saturação abaixo de 97, que é um critério para síndrome de desconforto também. Eles cancelaram, então cancelaram não, né? Em serviço não tem um raio-x tomografia para utilizar o ultrassom. Mas aí você tem que treinar a sua equipe para estar conseguindo diagnosticar essa consolidação. Tudo bem? Então, façam a busca ativa com esses critérios aqui. Eu tenho certeza que amanhã você já vai encontrar mais SARA na sua UTI. Perfeito. Segunda dica que eu dou para vocês. A partir do momento que você tem um paciente que diagnosticou síndrome de desconforto, a primeira coisa que você vai ter que fazer é juntar a equipe multidisciplinar e tentar descobrir se é uma SARA pulmonar ou se é uma SARA extrapulmonar. Ou seja, uma SARA primária ou uma SARA secundária. Por que é importante isso? Porque a sua estratégia ventilatória, basicamente, a gente tem duas estratégias para a SARA, que é uma open lung approach, né, ou uma estratégia mais conservadora, que é do ARMA Trial, ARDS-Med de 2000, publicado na New England, né? Enfim, dependendo se essa SARA é pulmonar ou extrapulmonar, você vai já direcionar a sua estratégia ventilatória para uma dessas que eu falei. Como assim, Lucas? Bom, SARA primária. O que é uma SARA primária? Guarde isso aqui. A estrutura danificada é o epitélio alveolar, principalmente aqui os pneumócitos tipo 1, que recobrem o alvéolo. E muito importante, eu tenho um preenchimento maior dentro do alvéolo. Isso é a SARA primária. Lucas, dá um exemplo, uma sepse de foco pulmonar, uma broncoaspiração, isso tudo é SARA primária. E a SARA extrapulmonar, o local que é acometido é o endotélio vascular, não é o epitélio alveolar, é o endotélio vascular. Qual que é a diferença? Eu já tenho um alvéolo mais colapsado, com preenchimento no interstício. Então, olha a fisiopatologia como é diferente. Tá, e o que eu faço com isso na prática? Esse cara aqui de SARA pulmonar, essa sepse de foco pulmonar, que evoluiu com uma síndrome de desconforto, provavelmente ele não vai gostar de PIP tão alta. É um paciente que a gente chama de potencial de recrutabilidade mais baixa. E esse paciente aqui da SARA extrapulmonar, provavelmente, isso nunca tem certeza, né? Tem uma certeza absoluta, ele vai gostar de uma PIP mais alta, é um paciente que tem um potencial de recrutabilidade maior, mas não é só isso, isso já vai começar a te direcionar para estratégias ventilatórias específicas. Guardem isso, então, isso daqui, ó, cai muito em prova de concurso, prova de residência e prova para entrar nos hospitais, tá? A diferença de SARA pulmonar e SARA extrapulmonar. O local do preenchimento, SARA pulmonar é dentro do alvéolo, esse cara não adianta dar PIP para ele. Quando você dá PIP para esse paciente, você vai hiperdistender a área funcional e não vai recrutar unidades alveolares colapsadas. Então, vai piorar muito a mecânica pulmonar do seu paciente. Já na SARA extrapulmonar, é um cara que tem um potencial de recrutabilidade maior. Por quê? Porque o local afetado é o endotélio vascular e o preenchimento é no intestino. Fechou aí? Bora lá. Eu quero citar dois trabalhos para vocês. Primeiro, de 1998, do professor Marcelo Amato e professor Carlos Carvalho, que é o famoso Open Lung, né? Esse trabalho, o professor Marcelo Amato, o professor Carlos Carvalho, mandou para a revista em 1995 e foi publicado só em 98. Qual que é a pergunta do trabalho do Open Lung? Eles têm que saber. Vamos preencher aqui junto a famosa pergunta PICO, né? Paciente, intervenção, o grupo controle e o outcome, resultado. Né? Então, pacientes com síndrome de desconforto. Intervenção, ele quis avaliar uma estratégia ventilatória que ele chamou de estratégia protetora. O grupo controle é um grupo ventilado com 12 ml quilo.
E o resultado daqui, o primário, né, é a mortalidade. Então, a pergunta do trabalho é, será que uma ventilação protetora em pacientes com SARA diminui a mortalidade? Simples assim, ele chamou de ventilação protetora, ó, ventilar o paciente em PCV, com volume de 6 ml quilo peso predito, mantendo uma driving pressure menor que 20, não é 15 não, menor que 20 centímetros de água, a famosa hipercapnia permissiva com 7,2 e 80 de CO2. A PIP, eu sou dessa época, tá? Calculou a PIP pela curva PV, plotando o papel quadriculado em alíquotas de 100 ml, achando as tangentes e o ponto de inflexão inferiores, somando 2 centímetros de água do ponto de inflexão superior. Foi assim que ele calculou a PIP e recrutou o paciente. No Open Lung, ele recrutou. Como que ele recrutou o paciente? Uma pausa inspiratória de 40 centímetros de água, 35, 40 centímetros de água, por 40 segundos. Então, 40 centímetros de água por 40 segundos. Muita gente, nossa, fez isso? Poxa, e deu certo, né? Então, esse grupo, e o outro grupo, o grupo controle, VCV, com volume de 12 ml quilo, e um CO2 de 35 a 45. E aí, resultado, os pacientes do grupo ventilação mecânica protetora, que eu falei para vocês, PCB, driving pressure de 20, hipercapnia permissiva, cálculo de PIP, recrutamento alveolar, uma menor porcentagem de óbitos, né? Eles morreram menos, maior taxa de desmame ventilatório, menor taxa de barotrauma. Mas, até conversando com o próprio professor Carlos Carvalho, isso já faz um tempo, né? Tem um viés de confusão nesse trabalho e um viés de seleção nesse trabalho. Como assim? Como esse viés de confusão? Foram várias variáveis que chegaram ao objetivo favorável. Qual será que foi a variável que mais influenciou na diminuição da mortalidade? Será que foi manter uma driving pressure de 20? Será que foi o cálculo de PIP que ele fez? Ou será que foi o recrutamento alveolar? Será que foi 6 ml quilo que diminuiu? Será que foi a soma de 2 ou mais fatores que eu acabei de falar? Isso é um viés de confusão. E o que é o viés de seleção? Será que a estratégia é boa o suficiente para diminuir a mortalidade? Ou o grupo controle dele é muito ruim, que ventilou com 12 ml quilo, ou seja, um grupo controle que mata fácil esses pacientes? Ok? Mas depois, em 2000, publicado na New England, o ARMA Trial provou que 6 ml diminui a mortalidade também, mas não vem ao caso, eu não vou citar ele agora para vocês. Então, foi dessa forma que ele fez o recrutamento alveolar. Pausa inspiratória com 40 centímetros de água durante 40 segundos. Você pode observar que os primeiros 10 segundos, onde eu tenho maior recrutamento, né? E lembrando que no final tem uma instabilidade hemodinâmica, tá? Com essa forma de recrutar. Então, 40 segundos com 40 centímetros de água. Essa foi a forma que foi feita o recrutamento alveolar no Open Lung de 1998. Tá, o contra. O contra é que você vai abrir o pulmão às custas aí também de hiperdistender áreas funcionais. Qual é o problema de você hiperdistender as áreas funcionais? Você aumenta muito a resistência vascular pulmonar, como eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Dá uma olhada no Q, né? Que a gente chama de Q, que é a perfusão. Então, aqui está ok. Olha como eu tenho um aumento da resistência vascular pulmonar aqui. Olha como eu tenho um aumento da pós-carga de ventrículo direito, quando eu hiperdistendo áreas funcionais. Qual que é o problema de você aumentar a pós-carga do ventrículo direito, aumentar a resistência vascular pulmonar? O teu ventrículo direito começa a ficar baleado, né? Eu tenho dilatação do ventrículo direito com corpo pulmonar agudo. Agora, SARA mais corpo pulmonar agudo, praticamente caixão. Mortalidade chega até 90%, tem paper falando isso. Eu tenho a sorte de trabalhar com pacientes com uma monitorização multimodal hemodinâmica, onde, se eu aumentar a PIP desse paciente, o próprio aparelho vai me mostrar, o Evenil, o Edwards, o Vigilance, o Vigileu, o Swan-Ganz, vai me mostrar na hora. O Swan-Ganz não tem que fazer a medida, tá?
a resistência vascular pulmonar. E, gente, acreditem em mim, se você pegar uma PIP de 5 e colocar 10 para um paciente que não responde, não é um absorvedor de PIP, a resistência vascular pulmonar desse paciente aumenta na hora, após carga do ventrículo direito, seu paciente aumenta na hora. Ou seja, tem que avaliar o potencial de recrutabilidade desse pulmão, porque senão, e quem trabalha com tomografia de bioimpedância sabe, quando você coloca uma PIP a mais, aquele paciente que não é um absorvedor de PIP, não quer essa PIP, não responde à PIP, uma porcentagem considerável de pulmão é hiperdistendido no final da inspiração, podendo causar barotrauma, volutrauma, biotrauma e energitrauma também. Arte, esse tem que saber também. Por que que eu coloquei esse estudo para vocês? Porque eu já cansei de escutar, quando eu vou recrutar um paciente na UTI, o médico falar para mim o seguinte: você não leu o estudo Arte, Lucas? O estudo Arte fala que os pacientes que são recrutados, eles morrem comparado com os pacientes que utilizam uma estratégia ventilatória mais conservadora, no caso, uma estratégia de 2000, aquela table, sem recrutar do ARMA Trial, grupo ARDSNET. Foi isso que o ART concluiu lá em 2017, setembro de 2017. Eu coletei muitos dados para o estudo ART, tanto aqui na Santa Casa, quanto no Hospital Samaritano, randomizando os pacientes e coletando os dados para esse estudo. Os dois hospitais que eu trabalho participaram do estudo ART. Então, pessoal, o estudo ART foi isso. Comparou uma estratégia, vamos chamar mais agressiva, o Open Lung, de 1998, do professor Marcelo Amato, Carlos Carvalho, com o ARDSNET de 2000, publicado na New England, mais de 1.000 pacientes. A PIP recruta o paciente e calcula de forma decremental no grupo Open Lung, comparado com a famosa PIP Table do ARMA Trial. Recrutamento, sim, em um grupo, que é o grupo Open Lung. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Eu confesso que eu estava esperando mais um resultado onde não ia dar uma diferença estatisticamente significativa, ou seja, tanto faz, porque alguns outros papers prévios mostraram isso, tá bom? Até revisões sistemáticas com meta-análise mostraram isso, que tanto faz recrutar ou não. Mas veio o resultado mostrando que quem foi recrutado morreu e quem não foi recrutado viveu. Além disso, fazendo um follow-up aí de 6 meses, teve maior mortalidade. Além disso, o grupo que foi recrutado teve maior índice de barotrauma, teve maior interação cardiopulmonar, com risco de hipotensão e necessidade de aminas vasoativas. E mais, esse grupo que utilizou a estratégia Open Lung ficou mais tempo na ventilação mecânica comparado com o grupo ARDSNET. E aí você vai ter que escutar agora, toda vez que for recrutar um paciente, alguém que leu o estudo ART, jogar na tua cara que o estudo ART aumentou a mortalidade, mas você já tem que ter a resposta, na ponta da língua. Por quê? Porque o estudo ART tem um grande viés. Na minha opinião, eu vou fazer as minhas considerações sobre o estudo ART, depois a gente pode bater um papo, eu gostaria de saber de vocês, mas na minha opinião, é o seguinte: o primeiro grande viés é um viés que a gente chama de viés de seleção. Ele comparou grupos não comparáveis. Como assim, Lucas? Olha o grupo recrutamento alveolar, com 500 pacientes. Olha a quantidade, a porcentagem de pacientes com SARA pulmonar. 62% dos pacientes, a maioria, tinha SARA pulmonar. Olha a porcentagem de SARA extrapulmonar, 37%. Ou seja, ele recrutou pacientes com potencial de recrutabilidade baixo. Isso é um viés de seleção. Então, para mim, eu sempre devolvo essa pergunta quando alguém vem me falar. O segundo foi a forma que ele recrutou. A gente achou muito agressiva essa forma. Aqui tá, deixa eu ver se já. Essa foi a forma que ele recrutou o paciente. Subindo, rápido demais, detalhe, olha essa informação. Ele começou com um protocolo de PIP de 45, ele fez 35, 40 e 45 de PIP, 1 minutinho em cada nível, 35, espera um minuto, 40, espera um minuto, 45, espera um minuto. O que aconteceu? 3 casos de parada cardiorrespiratória, onde o comitê de ética pediu para o cara rever as estratégias e mudar o protocolo. Aí,
Foi esse protocolo aqui, 25 de PIP, espera 1 minuto, 30 de PIP, espera 1 minuto, 35 de PIP, mantendo aí, é óbvio, PCV com delta de 15. Especialistas acharam isso agressivo e rápido demais. Já é sabido que quanto mais rápido você submete esse pulmão a altas pressões, maior é a liberação de mediadores inflamatórios. Esses mediadores inflamatórios, eles são vasodilatadores, eles aumentam a permeabilidade da vascularização pulmonar, causando aí mais edema. Então, qual que é a recomendação? Ser um pouco mais conservador na hora de subir os parâmetros ventilatórios. Eu vou mostrar para vocês o que é recomendado pelas diretrizes, ok? Então, foi isso que ele fez. PIP de 35 com platô de 50. Então, 3 minutos de recrutamento alveolar, como eu falei para vocês, 25, 1 minuto, 30, mais 1 minuto, 35, e depois ele utilizou 15 minutos no cálculo decremental, fazendo um cálculo apenas pela complacência ou driving pressure, a mesma coisa, vocês podem escolher, tá bom? Depois ele fez um novo recrutamento já com 35 e manteve no target, né, no PIP ideal. Lembrando que, eu já falei para vocês, quanto mais rápido você subir, maior a liberação de mediadores inflamatórios, vai piorar o pulmão do seu paciente, e quando você submete um pulmão que não gosta, entre aspas, de PIP, não absorve PIP com potencial de recrutabilidade baixo, você pode evoluir com corpo pulmonar agudo. E corpo pulmonar agudo mais SARA aumenta a mortalidade. Por isso que aqui na Santa Casa, quando a gente vai recrutar os pacientes, a gente gosta sempre de ter um médico avaliando a função do ventrículo direito desse paciente, para ver se esse ventrículo não está dilatando, até depois de calcular a PIP, como está a função do ventrículo direito. Lembrando que aumentou o parâmetro ventilatório, a hemodinâmica do seu paciente piorou, provavelmente a culpa desse choque, que a gente chama de choque obstrutivo, não é da evolução do seu paciente, e sim dos parâmetros que você está colocando para o seu paciente. É aquela regra famosa, o que é bom para o pulmão também é bom para o coração. Aumentou o parâmetro ventilatório, provavelmente seu paciente vai estar com uma pressão arterial invasiva, então você vai ter ali em tempo real a PAM do seu paciente. Aumentou os parâmetros, a pressão arterial cai, você está hiperestendendo áreas funcionais, aumentando muito a pós-carga de ventrículo direito. Aumentou a pós-carga do ventrículo direito, você diminui a pré-carga de átrio e ventrículo esquerdo do seu paciente, chega menos sangue no coração esquerdo, diminui o volume sistólico, fração de ejeção, débito cardíaco e o paciente choca. A gente chama de choque obstrutivo. Muito legal esse paper aqui, vocês podem fazer já no próximo plantão de vocês. Será que o meu paciente tem um risco de evoluir para corpo pulmonar? Então, que é a disfunção de VD na síndrome de desconforto, você acha em até 30% dos pacientes. É uma provinha de 4 questões que você vai dar para o seu paciente. Se ele acertar 2 ou mais, a chance de ele fazer corpo pulmonar é muito alta. Primeira questão, a SARA foi por conta de uma pneumonia, ou seja, SARA primária, SARA pulmonar. Por quê? Porque esse paciente provavelmente ele não vai gostar de PIP alta. Detalhe, driving pressure, que é a pressão de distensão, o strain dinâmico, acima de 18 também aumenta você perde também o limite elástico do pulmão, aumenta a resistência vascular pulmonar e tem a chance de dilatação do ventrículo direito. Relação baixa, hipoxemia abaixo de 150. Por quê? Porque o que a hipoxemia faz com a vascularização pulmonar? Vasoconstrição, aumenta a resistência vascular pulmonar, dilata o ventrículo direito. Não vê o DPLC? O DPLC ele não é hipoxêmico, ele não é hipercápnico. São 2 situações, ó, até aqui a 4ª questão, ó, PaCO2 acima de 48. 2 situações que causam vasoconstrição pulmonar. Pense no DPLC. O DPLC não tem corpo pulmonar, acontece a mesma coisa. Cada item desse vale 1 ponto. Se seu paciente tirar 2 ou mais, a chance dele ter corpo pulmonar é muito maior e a mortalidade também chega a bater 80%. Aqui o protocolo que eles utilizaram, e eu vejo muito, o pessoal me manda muito esse protocolo, né? Lucas, a gente está montando um protocolo de recrutamento alveolar, de ventilação mecânica na síndrome de desconforto, e a gente está utilizando o protocolo do ART, de 2017, né? Publicado no JAMA.
esse protocolo aí aumentou a mortalidade. Poxa, então, eu sugiro que utilizem o protocolo que eu vou mostrar para vocês agora, que é um pouquinho mais conservador, vírgula até a página 2, porque tem uma hora ali que eu também acho um pouco mais agressivo, mas o recomendado pelas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica de 2013, tá? Considerações sobre o ART. Vamos lá, guarda esse slide aqui, que esse slide eu vou utilizar também na conclusão dessa aula. Estratégias agressivas, ou seja, recrutamento alveolar, nem sempre são as melhores. Hoje, recrutamento alveolar é uma manobra de resgate em pacientes com hipoxemia refratária com potencial de recrutabilidade maior. É isso. Avaliar o quão recrutável é o pulmão, que eu vou ensinar vocês agora, trazendo aí vídeos e fotos reais que eu acabei de tirar ali da UTI, tá? Manobra de recrutamento alveolar não é a primeira linha de tratamento, né? Tem SARA recruta, isso é na década de 80, 90. Quem tem a sorte que é uma equipe com ECMO, é ECMO nesse paciente, ventilação ultraprotetora, dá muito certo, tá? E, ó, posição prona é o melhor recrutamento. Vocês podem ver nos vídeos que eu vou mostrar, no vídeo que eu vou mostrar aqui, eu vou recrutar o meu paciente que já está pronado. Tá? 90% dos meus pacientes que eu recruto, eles estão pronados já. Então, a minha primeira linha de tratamento, minha primeira conduta é para colocar esse paciente de barriga para baixo. Tudo bem? Engraçado é que o estudo ART foi publicado em setembro de 2017, mostrando que recrutamento alveolar aumenta a mortalidade. Em outubro de 2017, ou seja, um mês depois, o professor Marcelo Amado já lançou aí uma revisão sistemática com meta-análise, incluindo o estudo ART. Eu tenho aqui um forest plot, né, uma revisão sistemática, onde o resultado final é a favor das manobras de recrutamento alveolar, ou seja, reduziu a mortalidade. Se você pegar a pirâmide de relevância dos trabalhos, uma revisão sistemática com meta-análise, ela está acima do ensaio clínico aleatorizado. Mas não é porque é uma revisão sistemática com meta-análise que ela é boa. Existe revisão sistemática com meta-análise ruim. Tudo bem? Então, isso aqui é um gráfico forest plot, acho que vocês já sabem ler, né? Cada tracinho desse daqui é um estudo. Esse quadradinho aqui no meio, essa reta na horizontal é um intervalo de confiança, o quadradinho no meio aqui vai te falar se esse é um estudo bom ou não. Quanto maior o quadradinho, mais relevante é o trabalho, menos viés ele tem. Essa linha do meio é uma linha de ausência de efeito, ou seja, se o intervalo de confiança encostar nessa linha do meio, significa que tanto faz, a favor ou contra o recrutamento alveolar. E o losango aqui é o final, né, o resultado final. Então, aqui eu tenho recrutamento com PIP alta, depois do recrutamento manteve a PIP alta, recrutamento manteve a PIP baixa, aqui o resultado geral da revisão sistemática a favor. Então, se alguém falar assim para vocês, recrutamento alveolar no estudo ART aumenta a mortalidade, você já joga esse trabalho em seguida. Um mês depois, saiu uma revisão sistemática com meta-análise mostrando que reduz a mortalidade. Tá, Lucas? Então, o que eu faço? Você vai fazer o quê? Você vai achar se o teu paciente tem indicação ou não. Você vai selecionar os pacientes que vão ter uma provável resposta mais adequada ao incremento de parâmetros ventilatórios, né? Recrutamento alveolar, é isso que a gente vai discutir agora. Só ver se eu estou dentro do tempo, né? Sim. Bom, primeiro, o que a gente faz? O nosso protocolo avalia se tem o baby lung, o famoso baby lung, aquele conceito do professor Gattinoni, tá? O que é o pulmão de bebê, onde eu tenho uma área dependente consolidada, com atelectasia, um pouquinho mais para cima, mais medial, uma área que sofre um atelectrauma, que abre na ins e fecha na ex, isso também causa lesão pulmonar, né? A atelectrauma, abertura e fechamento cíclico de alvéolo, que lesiona o pneumócito tipo 1, que é o que recobre o alvéolo, e uma área funcional, que é uma área não dependente, pesa aí cerca de 200 a 300 gramas, por isso que chama baby lung. Encontrou um baby lung, provavelmente você está lidando com uma SARA extrapulmonar, uma SARA secundária, uma SARA com potencial de recrutabilidade maior. Provavelmente não existe verdade absoluta. Por que eu estou falando isso? Eu cansei de avaliar o potencial de recrutabilidade do paciente, dá um alto potencial de recrutabilidade, quando eu vou submeter o paciente ao recrutamento alveolar, o cara choca na minha cara, entendeu? E o contrário também é verdadeiro. Pacientes que não tinham potencial de recrutabilidade, mas com uma estratégia de resgate em hipoxemia refratária, eu tenho que fazer isso junto com o médico,
E o paciente responde super bem. Tudo bem? Então, vamos lá. Se você não encontrar um baby lung, ou seja, uma consolidação mais heterogênea e difusa na tomografia, provavelmente você está lidando com uma SARA primária, uma SARA pulmonar, uma SARA com potencial de recrutamento mais baixo. Então, aí já é a primeira dica para avaliar se o pulmão tem potencial de recrutabilidade ou não. Segundo, avalia 2 níveis de PIP. É recomendado aí 2 níveis com a diferença de 5 centímetros de água. Aqui, arquivo pessoal, meu paciente. Se você aumentou a PIP do seu paciente e a driving pressure diminuiu, significa que você está recrutando unidades alveolares previamente colapsadas, redistribuindo esse ar no pulmão do seu paciente, melhorando a mecânica pulmonar dele, melhorando a complacência do sistema respiratório. Quando eu falo complacência do sistema respiratório, é a complacência de caixa torácica mais a complacência pulmonar. Tudo bem? Então, olha o meu paciente. Eu coloquei uma PIP de 5 para ele e gerou um platô, não sei se está dando para vocês visualizarem aqui, mas coloquei embaixo em amarelo, 22,4. Então, 22,4 menos a PIP de 5, eu tenho a driving pressure. Lembrando, né, que driving pressure é igual ao volume corrente dividido por complacência. Tem uma forma simplificada que a gente faz platô menos a PIP. Deu 17. Esse mesmo paciente, eu peguei a PIP de 5, isso vocês vão fazer em todo paciente com SARA, aumentei para 10. E olha o que aconteceu com a driving pressure, com o meu platô. Foi de 25,5. 25,5 menos 10, que é a driving pressure, 15. Esse paciente provavelmente é um paciente que tem um potencial de recrutabilidade maior, um paciente que vai responder caso eu queira fazer uma manobra de recrutamento máximo, não uma submáxima. Tudo bem? Terceira dica que eu dou para vocês, avalie sim o Stress Index do paciente. Essa fase da curva pressão-tempo do modo VCV, com ciclos controlados e curva de fluxo quadrada. É só assim que você avalia o Stress Index, tá? Vamos só escrever aqui para vocês, ó. Então, eu tenho aqui a curva pressão-tempo, do modo VCV, não confundam o Stress Index com Rise Time, muita gente confunde. Então, eu tenho a PIP, o disparo, o componente resistivo, depois eu tenho Stress Index, pressão de pico, mais uma vez componente resistivo, P1, pressão de platô, P2, driving pressure e PIP. Essas são as fases da curva. Aqui, mais no terço final, eu tenho o SI. Lembrando que tem ventiladores mais modernos com algoritmo, com software, que vai te dar cada ciclo ventilatório o Stress Index do paciente. Eu posso ter 3 tipos, né? Eu tenho de 1, que fica retinho, assim, retilíneo, uniforme, crescente. Eu tenho acima de 1, que é essa barriguinha voltada para baixo, então vamos colocar aqui acima de 1. E eu tenho abaixo de 1, que é essa barriguinha voltada para cima. Lembrando que ciclos controlados, porque se o paciente estiver fazendo esforço, o esforço do paciente vai gerar uma queda da pressão intratorácica, é uma queda da pressão pleural, e isso vai se refletir na curva pressão de via aérea tempo, fazendo essa concavidade voltada para baixo. Então, isso é o esforço do paciente. Eu não quero o esforço do paciente, porque senão vai me dar um resultado aqui falso positivo. Tem que ser ciclos controlados com curva de fluxo quadrada, tudo bem? Fluxo constante. Enfim, avalie o Stress Index do seu paciente com níveis diferentes aí de PIP, de preferência de 5 centímetros de água. Então, olha esse meu paciente aqui da UTI. PIP de 5, tinha um Stress Index abaixo de 1. O que isso quer dizer? Que no final da expiração, provavelmente eu tenho uma porcentagem aí de pulmão colapsado. Eu trabalho com tomografia, no outro hospital que eu trabalho também, e realmente isso tem uma correlação muito boa. Os pacientes que observam o Stress Index e dão um Stress Index abaixo de 1, no final da expiração, eu tenho uma porcentagem significante de pulmão colapsado. Eu aumentei essa PIP de 5 para 10, e olha o que aconteceu com o Stress Index, ficou retilíneo, crescente e uniforme. Eu aumentei essa PIP de 10 agora para 15, e olha o que aconteceu com o Stress Index, barriguinha voltada para baixo, concavidade voltada para baixo, ou seja, Stress Index acima de 1, hiperdistensão alveolar. Se você pegar o loop PV, vai ter aqui um ponto de inflexão superior do loop PV, que é aumento de espaço morto, onde eu tenho ventilação,
e perfusão diminuída. Isso tem essa correlação também, tudo bem? É a mesma coisa, stress index acima de 1 com o ponto de inflexão superior no loop PV. Lucas, um médico me fez essa pergunta e eu quero passar para vocês. Existe stress index acima de 1, mas com uma driving pressure menor do que 15? Olha que pergunta inteligente que ele me fez. Ou seja, existe hiperdistensão alveolar, mas com stress index, desculpa, hiperdistensão alveolar, mas com uma driving pressure abaixo de 15? É claro que existe. Por quê? Porque a driving pressure é igual ao volume corrente, o volume que você colocou para o seu paciente, dividido pela complacência. Ou seja, ela tem correlação positiva com o volume, são diretamente proporcionais. Se a driving pressure está baixa e o stress index está alto, você errou onde? No volume? Não, você errou na PIP. Se você encontrar stress index acima de 1, uma driving pressure baixa, a sua PIP está alta demais para o seu paciente. Tudo bem? Vamos lá. O mais utilizado, que é a razão, recrutamento e insuflação. Olha o racional fisiológico dessa manobra, que sensacional. Vamos imaginar um pulmão que gosta de PIP. Vamos imaginar um pulmão que tem um bom potencial de recrutabilidade. Vamos imaginar um pulmão que você calcula a PIP, dá uma PIP alta para ele, de 16, 18, esse pulmão fica aberto. O que acontece se eu pegar essa PIP de, um exemplo, de 15 e abaixar ela para 5? Eu tenho um esvaziamento completo do pulmão, com volume exalado muito grande, e em seguida um colapso alveolar. É isso que vai acontecer. O que acontece quando você põe uma PIP de 15 para um paciente e abaixa para 5 de um pulmão que não gosta de PIP? Não vai ter esse volume exalado aumentado. Não vai ter. Por quê? Porque o pulmão ele não vai se colapsar quando você abaixa a PIP de 15 para 5. Então, isso é a primeira variável que a razão recrutamento e insuflação vai te pedir. Só lembrando, é essa fórmula aqui. Lucas, é muito difícil, mas eu coloquei um site aqui para vocês. Coloquei esse site, o site você só alimenta a fórmula e ele vai te dar o resultado final. A outra coisa que a razão recrutamento e insuflação pergunta para você é o seguinte: pensa comigo, se você reduziu a PIP de um paciente que tem um bom potencial de recrutabilidade, esse pulmão ele colapsou, porque você reduziu a PIP, mas você continua administrando aquele volume corrente de, por exemplo, 350, 400 ml. O que vai acontecer com a pressão de platô desse paciente depois que você reduziu a PIP? Esse volume corrente que você programou vai entrar apenas no pulmão funcional, ou seja, vai hiperdistender o pulmão funcional do seu paciente, ou seja, a pressão alveolar vai ficar muito grande, porque é a pressão de platô, e vai aumentar a pressão de platô. É isso que a razão recrutamento e insuflação vai avaliar. O volume exalado quando você abaixa a PIP e o platô depois que você abaixa a PIP. Naquele pulmão onde o platô aumenta quando você reduz a PIP, provavelmente é um pulmão com alta recrutabilidade. E aquele pulmão que o platô não aumenta, baixa recrutabilidade. E ele vai perguntar para você também o volume exalado durante essa manobra de redução da PIP, que eu vou mostrar para vocês. Tá, Lucas, você falou que tem que abaixar a PIP. De quanto para quanto? Isso a gente vai decidir depois de quantificar o ponto de abertura das vias aéreas. Pessoal, é muito fácil, você vai gastar 1 minuto para fazer isso. Por que você vai ter que quantificar o ponto de abertura das vias aéreas? Porque eu não falei que você vai testar 2 níveis de PIP? A PIP menor tem que ser igual ou maior que o ponto de abertura das vias aéreas. Então tá, a pergunta é, como que eu quantifico o ponto de abertura das vias aéreas? Você faz a tríade dos 5. Coloca o seu paciente em VCV. Primeiro, VCV, coloca um volume de 6 ml quilo peso por dito para o seu paciente, provavelmente ele já vai estar com isso ou menos. Fluxo de 5. Por que um fluxo de 5? Eu quero uma inspiração lenta e quero eliminar aí o componente resistivo e avaliar apenas o componente elástico do pulmão. Uma frequência de 5 e uma PIP de 5. Vai acontecer isso daqui, ó. Então, eu tenho a PIP, o disparo, esse degrauzinho, que é essa fase
incremental e depois essa fase diagonal lenta, que é a insuflação lenta. Essa transição entre essa fase vertical com essa fase inclinada, que é o ponto de abertura das vias aéreas, o PAVA. Isso daqui que você vai ter que ver. Detalhe, nem todo paciente tem isso. Qual paciente que tem, Lucas? O obeso vai ter bastante, obeso com SARA tem bastante, deixa eu ver. O DPOC tem também, porque ele tem a perda da tração radial de vias aéreas de pequeno calibre. Enfim, tem que encontrar esse ponto. Lucas, então, suponhamos que esse ponto seja 8 centímetros de água. Legal, você vai calcular. Você vai fazer essa fórmula com 18 de PIP alta e 8 de PIP baixa. Lucas, não tem ponto. Legal, você vai fazer 5 e 15. Está vendo o intervalo? De 10 centímetros de água. Você vai escolher 2 níveis de PIP com intervalo de 10 centímetros de água. Lucas, o ponto de abertura das vias aéreas é 10 centímetros de água. Legal, você vai fazer a PIP alta 20 e a PIP baixa 10 centímetros de água. Sempre, sempre a PIP baixa tem que ser a PIP que você, o ponto de abertura que você encontrou fazendo essa manobra. É muito rápido fazer, ok? Depois você vai jogar aqui na fórmula. Vamos fazer o seguinte, eu vou entrar no site agora aqui para vocês, ó. Só me dão um feedback, vamos lá. Tem aqui, ó, vamos entrar no site, a gente vai junto. Já está até aqui, de tanto que eu faço isso com os meus pacientes, ó. Legal, vamos pegar então um paciente, vamos imaginar um paciente com um bom potencial de recrutamento, recrutabilidade. Então vamos lá, ponto de abertura, 5. 5, perfeito. PIP alta, eu não falei que tem que ser 10 de diferença? Então, 15. Vocês estão na minha tela comigo aqui, né? Coloca aqui no chat, deixa eu abrir o chat. Estão na tela? Tudo Estão, certo, né? pode ir. Tudo certo, perfeito. Obrigado, Natália, obrigado. Só fechar aqui. Volume que você colocou para o paciente. Vamos colocar aqui uns 400 ml de volume para o paciente. Volume exalado com PIP alta, é a mesma coisa, tá? 400 ml. PIP baixa, não tem que ter uma diferença de 10 centímetros de água? Então, a PIP baixa, 5, que é o ponto de abertura das vias aéreas. Aqui é a cereja do bolo, ó. O volume exalado da PIP alta para PIP baixa. Quanto maior for esse volume durante uma manobra só, maior é o potencial de recrutabilidade do pulmão do seu paciente. Então, vamos dobrar esse volume, ó, 800 ml. Só que depois que eu fiz essa manobra, o que aconteceu com o meu pulmão? Colapsou. Se colapsou, esses 400 ml que eu estou administrando no meu paciente vai gerar um baita de uma pressão de platô. Vamos colocar um platô aqui de 38. É isso que ele vai te pedir. Calcular. 2,3 foi o cálculo. Lembrando que, se esse valor der acima de meio, já é um pulmão com alto potencial de recrutabilidade. Vamos fazer o contrário agora? Vamos mudar isso daqui, ó. Durante a manobra, olha o que aconteceu. Foi para 450. E o platô? O platô ficou baixo, cara. Aqui, 25 de platô. Vamos calcular? 0. 0 abaixo de meio. É um paciente com pulmão com baixo potencial de recrutabilidade. Pessoal, isso é muito rápido e fácil. Vocês vão ter que fazer em todo paciente que eu com SARA, tudo bem? Isso a gente chama de razão, recrutamento, insuflação. Preciso que isso aqui saia da tela para eu... Opa, desculpa. Ok? Então, essa é a terceira forma. Razão, recrutamento e insuflação, guarda esse valor acima de meio, provavelmente é um pulmão que vai responder a manobra de recrutamento alveolar. Indica que o pulmão tem maior potencial de recrutabilidade. Outra dica, facinho de fazer, avaliar a recrutabilidade pelo LUP-PV. Simples. VCV, coloque seu paciente em VCV. Aqui, ó, é o paper. Vou pegar uma caneta, o paper. E aqui é o meu paciente. Essa semana. Então, trago da UTI aqui arquivo pessoal para vocês.
Você vai deixar um fluxo baixo, igual na razão recrutamento e insuflação. O paper recomenda deixar um fluxo abaixo de 10 litros por minuto. E você vai administrar um volume corrente para o seu paciente que vai gerar uma pressão de pico de 40 centímetros de água. Então, dê uma olhada aqui que interessante, ó. Insuflação lenta por conta do fluxo baixo, até aproximadamente 40 centímetros de água, e depois a fase expiratória, essa diferença de pressão e volume, a gente chama de esterese. Fechou. Só isso, Lucas? Só isso. Depois você vai dar um freeze, né? Congelar a tela do ventilador, vai vir com um cursor até 20 centímetros de água e vai avaliar o volume na fase ins e o volume na fase expiratória. Concorda que por conta da esterese, o volume na fase ex ela é maior que o volume na fase ins para o mesmo nível de pressão? Isso é esterese? Se essa diferença de volume for acima de 500 ml, provavelmente você está lidando com um pulmão com maior potencial de recrutabilidade. Olha o meu paciente. Então, eu gerei um fluxo lento, atingiu aqui até um pouco mais de 40 centímetros de água, e eu tenho na fase ins 133 ml, e na fase ex, aqui, ó, 525 ml. 525 menos 133 dá menos que 500, né? Então, é um paciente que tem um baixo potencial de recrutabilidade, porque para ser um bom potencial de recrutabilidade tem que ser acima de 500 ml, a diferença entre volume na fase ex e volume na fase ins. Outra dica para avaliar se um pulmão que vai responder ao recrutamento, calcula o espaço morto do seu paciente pela fórmula de Engov. Pensa naquele remedinho que você toma depois que toma um Engov, tira o V, coloca o F. Você precisa do quê? De um capnógrafo, do EtCO2. Com o capnógrafo, você pega a PaCO2 da gaso, menos o que está te mostrando ali, ó, no capnógrafo, o EtCO2, divide pela PaCO2 da gaso. Valores acima de 0,35, está aumentando o espaço morto. Ou compare dois níveis de PIP, simples assim. Pega uma PIP de 10, uma PIP de 15, calcula o espaço morto. Se aumentou o espaço morto, significa que, ao invés de você estar recrutando unidades alveolares previamente colapsadas, você está hiperdistendendo a área funcional. Lembrando que o EtCO2 ele tem em torno de 2, 3, 4 milímetros de mercúrio abaixo da PaCO2. Praticamente tem que bater. Tudo bem? Lucas, eu não tenho capnógrafo, ou o capnógrafo que eu tenho é descalibrado. Tem outra forma de avaliar Opa, escapou aqui, pronto. Outra forma de avaliar o espaço morto? Use a razão ventilatória. A razão ventilatória não precisa de capnógrafo, mas vai precisar do quê? De uma gasometria. Essa aqui é a fórmula. Valores acima de 2, você tem um aumento de espaço morto. Só pegar o volume minuto do seu paciente, vezes a PaCO2 da gasometria, dividir pelo peso predito do seu paciente, que você tem com certeza esse valor, vezes 100, vezes 37,5. Valores acima de 2, aumento do espaço morto. E falo mais, nesse paper aqui tem até aumento da mortalidade. Faça esse cálculo em todos os pacientes com síndrome de desconforto. Hemodinâmica, para mim, um dos melhores. Se você incrementou PIP para o seu paciente e a pressão arterial dele começou a cair, isso é instantâneo. Provavelmente é um paciente que não tem potencial de recrutabilidade. Isso acontece todo dia. Todo dia. E falo mais. No meu paciente que tem lá o EV1000 sem conflito de interesse, que eu vejo uma PIP de 12, e falo, por que esse paciente está com PIP de 12? Ah, porque ele estava mais congesto. Ah, porque a saturação caiu. Eu abaixo essa PIP para 8 e ele começa a ganhar débito cardíaco na hora. A resistência vascular pulmonar diminui na hora. Pós-carga de ventrículo direito, ela diminui na hora. E a fração de ejeção do paciente melhora, o débito cardíaco melhora. Olha só um paciente que não responde a PIP. Você consegue ver em tempo real. Agora, se você não tiver a sorte de ter essa monitorização multimodal hemodinâmica, eu sei que a Vanessa domina completamente isso, vai pela pressão arterial média do seu paciente. Aumentou a PIP, a pressão arterial do seu paciente caiu, significa que está aumentando a resistência vascular pulmonar do seu paciente, diminuindo a pré-carga de átrio e ventrículo esquerdo, diminuindo o volume sistólico do seu paciente, débito cardíaco, chocando o seu paciente. A gente chama isso de choque
obstrutivo, tudo bem? Por que obstrutivo? Porque alguma coisa está obstruindo a passagem de sangue. O que, Lucas, está obstruindo? A tua PIP, cara, o teu alvéolo está pisando no capilar pulmonar. Dá outro exemplo, Lucas, choque obstrutivo. TEP é um choque obstrutivo. Tamponamento cardíaco é um choque obstrutivo. Tudo bem? Então, essa é outra forma. Bom, aqui a gente tem, mais uma vez, revisão sistemática com meta-análise, mostrando mortalidade. A pergunta é, recrutamento alveolar diminui a mortalidade? Aqui você já sabe agora avaliar um forest plot. Olha o resultado. Então, esse losango, ó, a lateral do losango é o intervalo de confiança. Se a lateral do losango encostar aqui nessa linha de ausência de efeito, é que não tem diferença. Apesar de estar tendendo aqui a favor de recrutamento alveolar, não teve diferença na mortalidade em 28 dias. Mas melhorou a relação PaO2-FO2. Então, no trabalho de Pensier, recrutamento alveolar diminui a mortalidade? Não. Mas melhora a relação? Sim, melhora a relação PaO2-FO2. E nesse trabalho aqui, nessa outra revisão, mais um forest plot, onde não teve diferença recrutar ou não o paciente. Tá, Lucas, então eu avaliei o potencial de recrutabilidade usando todas essas formas que você me ensinou. Provavelmente, então, deu que o paciente gosta de uma PIP mais alta. Eu avaliei 2 níveis de PIP e a driving pressure desse paciente caiu. Eu avaliei a curva PV e a diferença entre o volume das duas fases da curva da esterese acima de 500 ml. Vamos recrutar como uma estratégia de resgate. Então, recomendação, utilize o protocolo das diretrizes de ventilação mecânica de 2013. Como que é esse protocolo? PCV, pelo amor de Deus, você recruta o paciente em PCV, não em VCV. VCV é para calcular PIP, que eu vou mostrar para vocês como que eu faço, tá bom? PCV com delta de 15. Qual é o protocolo das diretrizes? Simples, de 5 em 5, 2 minutinhos em cada nível. Então, PIP de 10, conversa com o seu colega, e aí, como é que foi o final de semana? O que você vai fazer no alongamento? 2 minutos? PIP de 15, e aí, você ficou sabendo quanto tal? Vamos lá, PIP de 20, a cada 2 minutos você sobe 5 centímetros de água. É muito simples. Só que as diretrizes pedem o seguinte: depois, quando você chega em 25, você sobe de uma vez para 35 e depois de uma vez até 45. Eu, Lucas, opinião de especialista, não vale muita coisa. Na pirâmide de relevância, eu estou lá embaixo, tá bom? Eu, Lucas, eu faço de uma forma mais conservadora. Eu continuo fazendo de 2 em 2 minutos, subindo de 5 em 5. Então, eu faço isso, ó, 10, 15, 20, 25, ó, 30, depois eu coloco 35, 40, depois eu coloco 45. Por que, Lucas, que você faz assim? Porque na grande maioria das vezes, quando eu chego aqui, ó, 35, esse meu paciente já tem um aumento da saturação periférica. Como que eu vou saber que ele está respondendo? Aqui, ó, saturação. Ninguém vai coletar um magazo em cada nível de PIP para você, não, tá? Aqui eu estou falando um paciente que está sem a tomografia de bioimpedância, tudo bem? Que é a realidade da grande maioria. Então, você vai pela saturação e é óbvio pela hemodinâmica do seu paciente. Se você começar a incrementar a PIP do seu paciente e ele chocar, você tem que abortar, tudo bem? Então, a maioria dos meus pacientes, 90% dos meus pacientes, eu não chego nem a 35 centímetros de água. Então, Lucas, como faz recrutamento alveolar? De 5 em 5, a cada 2 minutos você sobe 5 centímetros de água. Se for seguir a diretriz 25, pula para 35, e de 35 pula para 45. Uma vez um médico perguntou para mim assim: Lucas, por que você não vai de uma vez para 35, para 45? Eu falo, por que esse valor 35, 45? Muitas vezes você vai sair de shunt, lembrando que, né, shunt, ó, o paciente que responde ao recrutamento é o paciente que tem shunt, a forma de hipoxemia que responde a PIP, nenhuma outra forma de hipoxemia responde a PIP, só o paciente está shuntado, ou seja, ventilação baixa e perfusão ok, você pode passar de shunt para espaço morto. Esse, por exemplo, teu paciente responde com 25,
ele já começa a saturar lá 94%, 95%. Se você passar esse 25% e ir direto para 45%, você vai comprimir capilar. O cara não vai saturar, você vai bater o olho na saturação, ele vai continuar 70%, 75%. Você pulou de chute para espaço morto. Tá? Isso aqui não é legal. Então, passa de uma forma mais conservadora, de 5 em 5 a cada 2 minutos. Você pode também optar, isso aqui foi muito realizado no COVID, muito, né, o cálculo de PIP, com não uma manobra máxima, e sim uma manobra submáxima. Aqui o pessoal do grupo Event que publicou, eu tenho aí as minhas considerações também, eu acho que eles sobem a cada 1 minuto, 10, 15 e 20, e depois eles calculam a PIP a cada 30 segundos cada nível de PIP. Eu acho rápido demais, não faço dessa forma, mas muita gente usa essa forma de recrutar, que a gente chama de submáxima ou parcial. Aqui eu tenho um vídeo para vocês, um paciente meu sendo recrutado. Eu vou falando aqui em cima do vídeo. O paciente está em VCV, com uma FI de 100%, saturando 82. Notem aí uma pressão arterial de 84, uma pressão arterial média de 84. Eu vou recrutar esse paciente em VCV? É claro que não. Então, eu passo esse paciente para PCV, um delta de 15. Tem paper falando para você manter uma relação de 1:1. Tem protocolos que pedem uma relação de 1:2. Eu optei por manter uma relação de 1:2 para esse meu paciente. Comecei com uma PIP de 10 e vou subir de 5 em 5. Eu fiz de uma forma mais rápida, porque esse paciente, toda vez que ele saturar, repetir o recrutamento alveolar, ou se alguém desconectou, eu tinha que repetir o recrutamento alveolar, porque na hora esse paciente evoluiu com uma queda de saturação periférica de oxigênio. Então, 15 de PIP, lembrando, ó, meu paciente já está pronado, tá vendo? O paciente pronado. Avalio a saturação e a pressão arterial do meu paciente, 20 de PIP para o meu paciente com delta de 15. Delta de pressão. Saturação de 83, mas olha a pressão arterial média do meu paciente, 75. Cabe mais PIP aí? Claro que cabe mais PIP, vamos lá. 25 de PIP para o meu paciente. Lembrando, esse paciente tem que estar bloqueado também. Tem que ter bloqueador neuromuscular, está pronado meu paciente. Vamos dar uma olhada aqui na pressão arterial. A saturação começou a aumentar, 84, 73, 74 de pressão arterial média. Cabe mais PIP? Claro que cabe mais PIP. 30 de PIP no meu paciente. Vou aumentar para 30. As diretrizes recomendam de 25, você pular já para 35, e de 35 para 45. Eu fiz de uma forma mais conservadora, eu vou continuar fazendo de 5 em 5. Talvez eu consiga um resultado já sem chegar a 35, 45. Olha a saturação como já começou a aumentar 88 e eu não tive alteração da pressão arterial média. Ou seja, cabe mais PIP? Cabe mais PIP. Vamos lá. 35 de PIP para o meu paciente agora. Lembrando que meu paciente está pronado. (35 de PIP). Vamos dar uma olhada na saturação do paciente e na hemodinâmica. Já está saturando quase 90%. E olha a pressão arterial desse paciente, 74. Cabe mais PIP aí? Cabe mais PIP. Não está tendo repercussão na hemodinâmica. Vamos subir. 40 de PIP para o meu paciente. Olha a saturação, já está 90. (40 de PIP).
saturação 92, pressão arterial média acima de 65. Nesse momento, eu vou voltar o paciente para PCV, com uma PIP em torno de 24 a 26, e vou realizar o cálculo decremental da PIP em VCV. E foi assim que eu deixei meu paciente, ó, com uma PIP calculada de 22. Vamos dar uma olhada na saturação. Saturando 97, com uma pressão arterial de 88. Depois, é óbvio, eu fui diminuindo a FI do meu paciente. Ou seja, respondeu ao recrutamento muito bem. Comecei o recrutamento, ele saturando 80%, 83%. Estou devolvendo aí com 97% de saturação. Tudo bem? Perfeito. Então, vamos lá. Depois que você recrutou, já mostrei para vocês qual que é o protocolo que eu utilizo, vai calcular a PIP. Se você tiver a sorte de trabalhar com uma tomografia de bioimpedância, a PIP ideal é aquela PIP que na inspiração gera menos hiperdistensão e na expiração gera menos colapso. Essa é a PIP ideal. Então, é aqui o encontro, deixa eu pegar aqui uma caneta, dessas duas curvas entre colapso e hiperdistensão. Detalhe, o que acontece muito, que eu observo muito, essa PIP ideal muitas vezes não bate com a melhor complacência do paciente. Tudo bem? Então, cuidado na hora de... Muita gente faz isso, somar 2 pontos, 2 centímetros de água na PIP, que foi quantificada pela complacência ou pela driving pressure. Não façam isso, tá? Isso foi usado quando plotava a curva PV e achava o ponto de inflexão inferior, lá na década de 80, 90. Tudo bem? Então, aqui eu tenho inspiração, ó, essa coluna toda aqui, inspiração, essa coluna expiração. Eu tenho aqui branco, áreas de hiperdistensão, e azul, áreas de colapso no final da expiração. Qual que é a PIP ideal? Aquela que gera menos branco na ins e menos azul na e. Simples assim, é essa PIP aqui, ó. Então, eu tenho aqui 7% de hiperdistensão na ins e só 3% de colapso na ex. Aqui o meu paciente, essa semana, qual que é a minha PIP ideal? Ó, em torno de 8, que é o encontro dessas duas curvas, onde então, esse paciente é um paciente não respondedor, é um paciente que não gosta de PIP alta, não absorvedor, com potencial de recrutabilidade baixo. Olha o colapso, 2%, e a hiperdistensão, 1%. Essa é a minha PIP ideal. Aqui bateu com a minha melhor complacência, tudo bem? Sempre que alguém falar para vocês assim, calculei a PIP do meu paciente, você já tem que devolver a pergunta na hora. Com quanto de volume você calculou a PIP? Por quê? Porque esse paper mostra exatamente isso, que dependendo, o volume que você utiliza para calcular a PIP do seu paciente vai influenciar no valor da PIP. Como assim? Quanto maior o volume que você calcula, menor vai ser a PIP ideal. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menor o volume corrente, maior vai ser a PIP ideal. Só que não foi nem isso que me chamou a atenção. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele calculou a PIP com 4, 6 e 8 ml/quilo. E olha a PIP ideal, com 4 ml/quilo, foi 20, com 6, 16, e com 8, foi aqui em torno de 14. Mesmo paciente, só que não foi isso que chamou a minha atenção. A PIP ideal gerou esse triângulo, ó. Triângulo. O que é esse triângulo? Vem aqui. Stress Index acima de 1. Ou seja, calcular a PIP pela complacência ou pela driving pressure, a mesma coisa, tá bom? Uma conta a mais que você faz, está gerando hiperdistensão alveolar. Então, bateu até com esse paciente, ó. Complacência mais alta aqui. Se eu for somar 2 pontos aqui, 14, 15, 16 de PIP, dá uma olhada aqui em 16 de PIP, ó. A porcentagem de pulmão hiperdistendido é bem maior. Então, não some 2 pontos no final do cálculo da PIP pela complacência. Na verdade, então aqui, eu vou mostrar para vocês a tabela que eu utilizo. Estamos acabando já. Na verdade, ó, após a manobra de recrutamento, não existe calcular a PIP sem homogeneizar o pulmão. Nem que você faça uma manobra submáxima, mas, por favor, primeiro homogeneize seu pulmão. Então, vou te perguntar, poxa, você calculou para qual área? Anterior, posterior, superior, inferior? Não, você tem que homogeneizar o pulmão fazendo uma manobra de recrutamento alveolar, ou máximo ou submáximo, dependendo do potencial de recrutabilidade do seu pulmão. Você vai reduzir
em torno de 24, que é o que eu faço no meu dia a dia, e vai calcular a cada 4 minutos, de 2 em 2. Então, é um ajuste mais fino. Recrutar de 5 em 5, calcular PIP de 2 em 2, então é um ajuste mais fino a cada 4 minutos, tudo bem? Como que eu faço? Eu utilizo essa tabela eu utilizei agora, ó. Eu coloco essas 5 variáveis. Precisa, Lucas? Não. Precisa de quantas? Pelo menos 3. Quais são as variáveis que você tem que colocar no seu cálculo de PIP? Hemodinâmica, ou seja, a pressão arterial média, oxigenação e mecânica pulmonar. A PIP ideal é essa tríade, esse tripé entre mecânica pulmonar, oxigenação e hemodinâmica. Não adianta nada você conseguir uma boa oxigenação e uma hemodinâmica ruim, onde você vai ter uma oferta de oxigênio baixa, um DO2, que é o delivery, a entrega de oxigênio baixa. Não adianta nada você ter uma driving pressure baixíssima de 12, 10, mas o cara está saturando 70%, ou você coloca uma PIP um pouco mais alta, chega numa driving pressure de 14, 15 e o cara satura melhor. Então, tem que ser uma união dessas 3 variáveis, ok? Eu coloco o platô do paciente também, que é a pressão dentro do alvéolo, para manter esse limite elástico do pulmão, e o Stress Index para avaliar a hiperdistensão no final da INS, já que tem um lugar que eu trabalho que não tem tomografia de impedância. Enfim, aqui eu dei um exemplo. Então, vamos lá. Aqui, decremental de 2 em 2, a cada 4 minutos, tá? Eu pergunto para vocês, qual foi os níveis de PIP que geraram uma pressão de platô abaixo de 30? Então, foi essas aqui, ó. Quais foram os níveis de PIP que geraram uma driving pressure abaixo de 15? Foram essas aqui. Isso aqui é real, tá? São dados reais do meu paciente. Quais foram os níveis de PIP que geraram um stress index de 1? Ou seja, sem colapso no final da expiração e sem hiperdistensão no final da INS. Foram esses níveis de PIP. E uma saturação acima de 90, que no meu protocolo aqui, ó, acima de 90 está ótimo. Foram esses 3 níveis de PIP. E uma pressão arterial aqui está errado, é maior que 65. Foram esses níveis de PIP. Pronto, acabou. Você vai encontrar a PIP que preencheu todos os critérios ou a maior parte dos critérios. Quais foram? 10 e 8, ó. 10 e 8 preencheram todos os critérios da minha tabela. Lucas, então qual que você vai utilizar? Eu vou na oxigenação, ó. 94, minha PIP ideal aqui é 10. Não somo 2 pontos, por favor. Não. Não. Minha PIP ideal aqui é 10. É assim que calcula a PIP, tudo bem? Então, para finalizar, aquele mesmo slide. Manobra de recrutamento alveolar não é a melhor escolha, não é. Avaliar primeiro o quão recrutável é o pulmão. Eu ensinei vocês quais são as ferramentas. Dá para fazer, você vai pegar a mão, é muito rápido e fácil. Fazer todas elas é rápido e fácil. ECMO, se você tiver sorte. E, ó, primeira coisa, coloca o seu paciente de barriga para baixo. Prona o seu paciente, melhor forma de recrutar. Ou até lateralizar o seu paciente, você vai ter resultado bom também. Pessoal, fico à disposição, está aberto a perguntas. Aqui estão os meus canais onde vocês vão me encontrar. Podem me mandar mensagem, podem me mandar foto, vídeo, eu respondo também todo mundo. Já peço aqui para me seguir aqui no Instagram. Eu não tenho eu não publico muito, porque eu não tenho muito tempo, mas uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu coloco algum caso interessante, só publico o que eu faço, tá bom? Então, a inspiração para as minhas publicações são os doentes que eu atendo aqui na UTI, ok? Eu vou tirar o compartilhamento para eu ter acesso ao chat. Interromper um compartilhamento. Lucas, eu acho que está tudo como eu, né? Não tem nem como falar da sua aula. Excelente é pouco. Eu vou retomar o que eu falei no início. Quando eu pensei nesse tema, né? Quando eu criei esse programa aí, e pensei nesse tema, só me veio você na cabeça, eu falei, gente, será que ele aceita? Pô, eu agradeço. Obrigado pela confiança. Imagina! Obrigado pela confiança.
Eu passo para vocês, eu passo para vocês o que eu faço todo dia, tá bom? Eu faço todo dia. Eu não estou lendo um monte de artigo e explicando um monte de artigo para vocês, não. Isso aqui faz parte da minha rotina, faz parte do meu dia a dia, tá bom? Para mim, eu que também trabalho muito beira-leito, é nítido quando você vê alguém que fala baseado em artigo e alguém que fala baseado na prática. É ótimo quando a pessoa tem a teoria e tem a prática, né? Que fala, ó, isso funciona, isso não funciona, isso eu fiz, eu não gosto. Eu também gosto disso daí, de coisas que eu vejo na prática para poder contribuir. Ó, tem uma pergunta que foi às 9h04, se você quiser olhar pelo chat, mas eu vou ler aqui para você. Lucas, parabéns pela aula. Pela curva PV, essa diferença de 500 ml deve ser usada para qualquer altura de paciente? Boa pergunta, qualquer altura. E eu vou acrescentar. É o Eduardo Rodrigues, Eduardo do HC? É, Eduardo? Não sei, vamos ver. Sim. Então eu já vou aproveitar, Eduardo, que você está aqui. Pessoal, o Eduardo deu uma aula de recrutamento para Getting. Foi ontem ou anteontem, no hospitalar? Eduardo? Na hospitalar. Nossa, fantástica, fantástica. Está disponível no YouTube, no canal do podcast dos meninos, né? No Passando Plantão. Então, poxa, um conteúdo maravilhoso, sensacional, muito bom mesmo. Eduardo, até é para qualquer peso, e muita gente me pergunta o seguinte, cara, mas eu vou ter que dar um volume até atingir 40 centímetros de água? Não é muito? Não, a gente está falando de um pulmão restritivo para caramba, né? Então, cara, você vai colocar assim, 500 ml, já vai atingir até mais que 40 centímetros de água. É muito fácil você chegar em qual podcast? No Passando Plantão. Muito fácil você chegar em 40 centímetros de água, viu? Para qualquer peso. Aliás, sem conflito de interesse, mas os ventiladores da Hamilton fazem isso para você de forma automática. Tá? Você só aperta, ele tem um algoritmo. O da GE também, o da GE. Se eu não me engano, o R860, se eu não me engano. Eu trabalho Coloca lá, curva GE. insuflação lenta. Eu sei que o da Hamilton faz. Sim, esse também tenho certeza que faz. Eu lembro que tinha algum recurso assim, não sei se é um módulo que a gente tem que comprar separado. Pode ser, né? Modular, né? Não lembro, porque ele lê, né? Volume residual, faz espirometria. Eu acho que se você tem esse módulo do R860, aí ele faz. Acho que aqui, ó, tem uma outra pergunta. Lucas, se o paciente evoluir com hipotensão importante, para abortar a manobra, qual a velocidade que você reduz a PIP? Então, é o seguinte, eu sempre faço recrutamento alveolar com o médico do meu lado. E muitas vezes, durante o recrutamento, a pressão acaba caindo um pouco e eu consigo manter o recrutamento às custas de aumento de droga vasoativa. Se ela cair abaixo de 65 e o médico não conseguir um resgate com vasoconstrição periférica, eu retorno com a PIP prévia, na hora. Eu não retorno de 5 em 5 cada 3 minutos. Imagina, não, você diminuir a PIP para prévia. De uma vez. Vai acontecer? Vai acontecer muito isso. Vai acontecer muito. Muito mesmo, quase sempre, vamos dizer assim, né? Para quem eu já recrutei muito. Eu gostei que você falou que é verdade. Como é bom a gente ir adquirindo cabelos brancos, porque a gente vai vendo várias coisas. Teve uma época, né, que a gente recrutava sempre, de primeira escolha, e a gente apostava muito em recrutamento, né? Agora é prona, né? E por isso que é bom a gente ir acompanhando a ciência, porque por isso que eu não critico ninguém, porque eu entendo que isso já teve o seu espaço. E agora, graças aos estudos que foram feitos, então por isso que a pessoa tem que tomar cuidado com o que afirma. Até hoje, eu sempre falo isso, até hoje, pelo que a gente sabe, né? E, entre aspas, na hora que você faz recrutamento, como a saturação sobe, a relação PO2 e FO2 sobe, o raio-x fica preto, você passa o plantão, nossa, o paciente está ótimo, no outro dia ele morreu. Deus que me perdoe, tá, gente? Eu estou rindo, mas é porque não necessariamente é a salvação.
E vou dizer que a hora que você falou de hemodinâmica, o que você falou é exatamente o que eu pensei. Eu pensei, nossa, como eu adoro ver essas coisas. Eu Você adoro. domina, né, Vanessa? Você Eu domina. adoro. Bom, Lucas, olha, eu nem tenho como te agradecer, não vou postergar muito, porque já são 9h30. Agradeço muito, parabéns pela sua aula. Eu que agradeço. Obrigado pela Assim, confiança. Estou sempre à disposição, tá bom? excelente, didática perfeita. Como eu falei, daqui a um tempo vai estar no YouTube, lá da Fisiocursos, então com certeza eu mesma vou revisitar, todo mundo deve revisitar, daqui a um tempo ainda não está lá. E aí, vou só te pedir um favor, toda vez, não esqueçam quem está aí, gente, de preencher o link para ter o certificado. A gente depois vai enviar o certificado para você, tá, Lucas? E a gente sempre sorteia da aula passada hoje, quem preencheu, né? Quem preencheu lá o link do certificado, um curso. Então, queria que você escolhesse um número de 1 a 51. 1 a 51? Isso, não é de hoje, tá? Não é de hoje, é da aula passada. Pode falar aí. Uma boa ideia, uma boa ideia. 51. 51? Tá, vou colocar aqui. Ainda está gravando. Deixa eu ver aqui. Fabrício, você está me ouvindo? Você está aí com o negócio, você está aí com o negócio aberto? Qual é o primeiro nome da pessoa 51? É o último da lista. Que eu não estou com o negócio aqui aberto. Fabrício é quem coordena lá o TI junto comigo e ele tem. A Gi, se tiver aí. Está me ouvindo? Vou ter que pegar meu celular, então. Pessoal, muito obrigado pelo... Estou tendo acesso agora ao chat aqui, aos feedbacks, tá bom? Isso. Muito obrigado mesmo. Fico à disposição. Obrigado, Giovana, Lucas. Fabrício, não está me ouvindo? Cadê? Você não consegue escrever? Você consegue naquele que não é ou não? Consegue também, né? Tem uma pergunta naquele que Fiquei com dúvida sobre a finalização da manobra de recrutamento alveolar ao chegar em 45. Após chegar nessa PIP, é feita a redução decremental para titular a PIP como você mostrou? Deixa 2 minutinhos lá em cima, 2 minutinhos. Depois você vai reduzir a PIP para em torno de 24, 26, ainda em PCV. Só depois de reduzir a PIP que você vai colocar o seu paciente em VCV. Se você colocar o seu paciente em VCV com uma PIP de 45, ele vai explodir. Vai. Tá, olha, acho que o Fabrício colocou aqui, o nome da pessoa é Marina, tá? Tá aqui no 51, Marina. Não tem o sobrenome? Marina Frugoli, isso. Então, olha, gente, Marina Frugoli, a Fisiocursos vai entrar em contato, tá? Que ganhou aí o curso por participar aí do nosso programa, tá bom? Vou aqui interromper a gravação. Aí...